Sofia, qual é o nosso tema? O tema de hoje é que somos mais que vencedores. Uau, nós somos mais que vencedores. Olha o que a Sofia preparou pra gente. O que a gente vê aqui? O quê? É um lugar, né? É um pódio o nome desse lugar. As pessoas estão mostrando medalhas, Sofia. Sim, estão mostrando medalhas. Por quê? Porque elas ganharam alguma coisa, alguma corrida, algum jogo. Mas na nossa vida não funciona assim, né? É? Sim. E da onde sai aquela monte de coisa escrita ali, Sofia? Sai da Bíblia, em Romanos 8:37. Olha, gente, isso quer dizer que na Bíblia, na palavra de Deus, tá falando que nós somos vencedores. Ou seja, nós conseguimos muita coisa. Nós podemos ser fortes, ser valentes, inteligentes, todo mundo é. Mas a gente consegue muito através de Jesus. Jesus. E aí, Sofia, o que mais você tem pra falar pra nós? Vem mais pra cá, Sofia. Somos mais que vencedores. Todo Todo mundo aqui conhece a Bíblia, né? Vamos vir mais pra cá? A Bíblia é um dos livros que tem muitas histórias dentro dela. Verdade. Tem uma história só? Não, tem história de vários personagens que foram amigos de Deus. Uau! Muita gente na Bíblia é amigo de Deus. E aí tem história de quê? Tem história de medo? Medo, de luta. De luta. Que mais? Tem de dor. De dor, gente. De sofrimento também? Sim, mas também, além de todas essas histórias ruins, tem histórias boas, de amor. Uau! Tem história de amor. Tem história de princesa? Tem. Olha que livro recheado de coisa boa. Eu gosto de livro de princesa. O amigo gosta de livro de história de príncipe. E aí vai, né? Mas na Bíblia tem todas essas histórias. Não precisa a gente ir atrás de um livro hoje, outro amanhã, outro depois. Pede uma Bíblia pra mamãe. Quem tem Bíblia aí? Ah, que legal, bastante gente tem. Agora, quem não tem, pede pra mamãe uma Bíblia, certo? E aí vocês vão descobrir todas essas coisas que a Sofia trouxe pra gente. Qual seria, Sofia, a primeira história, então? A história é de Abraão. De Abraão? De Abraão, Sofia. O que aconteceu com Abraão? Abraão foi um grande amigo de Deus, mas ele passou por muitas coisas. Quando ele já era velhinho, Deus mandou ele se mudar para outro lugar. Sozinho? Não, com todo o povo dele, né? Olha, mandou ele levar a família dele para outro lugar. Puxa vida, ele conhecia esse lugar? Não. Olha, gente, ele foi embora para um lugar que ele não conhecia, mas ele já tinha toda a casa dele lá, né? Não. Não também? Eles não moravam em casa. Ele não tinha nada? Não. Gente, ele teve que fazer tudo de novo nesse lugar que ele não conhecia. Ele tinha filhos? Não, ele teve depois de ser bem velhinho. Olha, isso é uma vitória? Sim, ele foi muito vencedor. Ele foi, sabe por quê? Ele confiou em Deus. Um velhinho, ele pensou assim, eu já sou velhinho, eu não vou ter filho mais. E Deus falou para ele que ele seria o pai de nações. Ele ia ter o quê? Muitos filhos. E ele teve um filho chamado Isaac. Agora, olha nessa imagem que a Sofia botou ali, ó. Abraão segurando a mão do Isaac. E aqui tem um holocausto, um negócio com pedra. Isso, aqui em cima, ó,
era colocado fogo e feito sacrifício. Naquela época, faziam-se sacrifício com os animais. E o que aconteceu com Abraão nesse dia aí? Olha, a Sofia vai falar para nós. Deus mandou ele matar o seu único filho para ele, para ser o sacrifício. Isso. Olha só, Deus pediu para Abraão levar o filho dele lá em cima do monte e sacrificar o filho dele. Gente, o que vocês acham que Abraão sentiu nessa hora? Ele sentiu tristeza. Você acha que ele ficou feliz de ter que levar o filho dele lá em cima do monte sacrificar? Não. Mas ele obedeceu. Deus mandou e ele obedeceu. Mas ali, ó, tem uma frase que a tia vai ler. Tá faltando uma letrinha ali. Mas eu vou ler como se ela estivesse lá, tá bom? Abraão confiou o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. Ele era velhinho, não tinha tido filho e ele teve. Ele tinha um amor muito grande pelo filho dele. E vocês acham que ele levou o filho dele lá em cima? Levou, porque ele obedeceu. E o que aconteceu com ele, Sofia? Vem mais pra cá, amor. Na hora que o Abraão segurou lá, falou para ele o que ia fazer, foi porque ele falou assim: ô pai, nós viemos aqui fazer um sacrifício. Mas cadê o bichinho? Cadê o cordeiro? Abraão deve ter ficado com um aperto muito grande no coração, né? Mas ele falou assim: filho, olha, o cordeiro... E quando ele menos esperou, que olhou para trás assim, ó, adivinha o que estava atrás dele? O cordeiro. Ele precisou sacrificar o filho dele? Como que o Isaac está aqui? Em pé, inteirinho, bonitinho, do jeito que Deus criou. Ou seja, Abraão confiou, acreditou, e Deus providenciou o que ele precisava. Ele foi um vitorioso? Foi. Ele saiu da onde ele morava para um lugar que ele não conhecia. Ele acreditou e confiou em tudo que Deus falou para ele. Enquanto ele esteve naquele lugar, ele foi, ó, muito, muito próspero. Ele teve muitas pessoas por perto dele. Ele teve o filho dele e nessa hora aqui foi uma prova que ele passou. E nessa prova ele foi vitorioso. Quem seria o próximo personagem? Tem mais história, Sofia? Sim? Eu acho que sim, vamos Qual ver. seria o próximo, tio? Tem mais slide aí, não tem? Pode passar o próximo. Foi. Olha! Isso, Sô. Fala pra tia. Bom, aí aparece 3 homens ali atrás, mas tem uma coisa ali no fundo. O que será que é? Mas aonde eles estão, Sofia? Eles estão dentro de uma... Olha, teve um amigo que falou que ele estava no fogo. Vocês acham que ali eles estão no fogo? Mas estão, gente. Acredita? Eles estão dentro de uma fornalha de fogo. Eles eram 3 amigos. O nome deles é bem legal, viu, gente? Nomes assim, bem super. Era assim, ó. Escuta o nome deles. Não conversa com o amigo. Eu tô ouvindo conversa. O nome deles era Sadraque, Mesaque e Abednego. Nome chique, né? Vocês já ouviram alguém com esse nome por aí? Eu não. Mas eles chamavam assim. E eles, sabe por que eles foram parar ali dentro daquela fornalha? É fogo de verdade, gente. Vou vir pra cá pra vocês verem, ó. Vocês estão vendo que ali embaixo, ó, tem um soldado com escudo assim, ó, se protegendo do calor do fogo. E olha aqui esse cara, com cara de mal. O rei
Sabe por que que o rei mandou eles irem para lá, para dentro do fogo? Por que, Sofia? Você lembra por quê? Porque o rei mandou fazer uma estátua de ouro, Uau! que era para esse povo era um deus. E todos tinham que se curvar diante dessa estátua. Nossa, gente, olha isso. Tinha que ajoelhar e adorar a estátua de ouro. Vocês acham que eles três obedeceram? Não obedeceram. E aí, um soldado fez o quê? Contou para o rei Ó, que eles não tinham se curvado. que não da tinha se estátua. curvado. E aí o rei fez o que com ele? Jogou dentro dessa... Da fornalha? Isso. E aí mandou esquentar mais 7 vezes do que o normal. Vocês já sentiram de longe, assim, quando pega, acende um fósforo ou a vela, passa a mãozinha assim, ó, próximo, não no fogo, né? Porque vai queimar, não vai? Mas você sente o calor do fogo quando passa assim próximo, não é? Agora imagine um fogo muito, muito, muito forte. Espera só um pouquinho, tá bom? Muito, muito forte. Que fica ardendo mesmo que você tá longe. É sinal que o fogo é muito quente. E eles foram lá pra dentro. Mas quando a gente olha lá dentro, não tem só 3 pessoas, tem? Isso, tem 4. Sabe por quê? Porque junto com eles estava quem, Sofia? O anjo enviado de Deus. Um anjo guardando eles. E depois que eles estavam lá dentro dessa fornalha, o rei foi lá, mandou abrir para ver, né? Vocês acham que depois de um monte de tempo dentro do fogo, qualquer pessoa naturalmente ia estar inteiro? Não ia, né? Ia ficar igual aqueles farelinhos de papel quando a gente queima e fica o papelzinho preto? Ia ficar igualzinho. E quando eles abriram, ó, os 3 inteiros, mas ainda tinha mais uma pessoa lá dentro. Por isso que o rei tá com essa cara de espanto, assim, ó. Espantado, assustado. Uai, como assim? Porque ele tá se protegendo do fogo, por isso que ele tá com a mão assim. E aí o rei falou, como assim? Ele tá inteiro. Eles não se queimaram, tira eles de lá. E aí quando tiraram, ele fez assim, dá sua mão, só. Olhou assim, ó, nada queimadinho. Olhou o cabelo deles, ó, inteirinho. Olhou a roupa deles, ó, inteirinha. O rei falou assim, peraí. Vocês foram parar num fogo 7 vezes mais forte e saíram de lá intactos. Como assim? E aí eles disseram que eles só adoravam a um Deus, que é o nosso Pai, o nosso Senhor. E com isso, eles foram fiel a Deus, eles confiaram, eles acreditaram, eles obedeceram, porque eles adoraram só a Deus. E Deus os livrou. Isso quer dizer que eles foram o quê, só? Vencedores. Eles foram vencedores. Olha que máximo. 2 lições nós temos, né? Tem mais lição, Sofia? Tem. Tem mais uma história, gente. Qual será a próxima, tio? Muda pra gente, por favor. Olha! Ó, Sofia, essa eles conhecem. José, Sofia. O que aconteceu com José, Sofia? José. Ó, Sofia vai contar pra nós, nós vamos ouvir, tá bom? Vai lá, Sô. José era filho de Jacó. E ele tinha os seus irmãos mais velhos. Mas os irmãos dele tinham muita inveja de José. Então eles decidiram jogar José num buraco lá pra ele ficar dias lá. No poço, né? Exatamente. Tudo isso porque eles estavam com ciúmes de José. Olha a roupa deles só. Olha lá, ó. Olha lá. Todo mundo tá vestido, não tá? Mas olha como José está vestido.
Olha a roupa de José. É diferente da deles? É, né? É colorida. Olha quantas cores. E naquela época, gente, os tecidos não tinham cor assim, igual o nosso não, viu? Era muito difícil você pegar uma roupa muito colorida assim. E era também muito caro naquela época. E aí eles ficaram com ciúme, né, Sofia? Sim. Mandaram o irmão ir passear, foram passear com ele. Bem assim, ó, eu imagino assim. Bem, Sofia, a Sofia é minha irmãzinha. Aí eles foram passear, assim, estão passeando. Aí todos os irmãos pegaram ele, tiraram aquela roupa bonita dele, a túnica dele, mancharam ela com sangue de um animal, para falar pro pai dele que tinha sido atacado e ele tinha morrido. Aí iam jogar ele dentro do poço, de um buracão lá. Só que tava passando mais um monte de gente por ali. E aí, sabe o que eles fizeram? Venderam o José como escravo. E o José teve que ir. E ele foi. Vocês acham que ele ficou bravo, ele lutou? Ah, então ele ficou feliz. Ficou feliz? Não, ele ficou triste. Ele fez festa porque os irmãos brigou com ele? Não. Não. Ele ficou muito triste. José se sentiu desprezado. José, ele sentiu dor porque quando caiu lá, ele devia ter devia ter se machucado, né? Aí ele falou, puxa vida, meus irmãos estão me maltratando. Ele ficou angustiado, ficou triste. E foi embora como ele tinha que ir. E aí o tempo foi passando. E lá na onde ele foi, ele começou a servir o rei. De escravo, ele passou a ser um ajudante do rei. E ele ajudava bastante, né? Sim. Isso mesmo. Só que ele tinha também um dom muito legal. E, nossa, gente, eu tô feliz da vida que vocês estão sabendo tudo. Ai, como é bom. Eu digo pra esse povo que vocês são tudo inteligentes, vocês nem sabem. Pois é. Ele, de escravo, foi ajudante do rei e depois ele virou o governador. É uma pessoa importante? Muito importante. Aê! É assim que eu gosto. Muito bem. Aí, gente, teve uma época de fome por toda aquela região. Não tinha comida em lugar nenhum. Eles estavam passando fome. Aí, souberam que na onde José estava, que ele já era lá o governador, que ele já era o poderoso, lá naquele lugar tinha comida. Aí os irmãozinhos de José foram lá naquele lugar pedir comida. Vamos lá pedir comida? Nós vamos pedir comida. Aí chegaram lá, o José estava tão bonito, tão bem cuidado e tão bem assim, elegante, vamos dizer, bem colocado, e ele não era mais um escravo, né? Aí eles não reconheceram. O irmão deles não reconheceu ele. Reconheceu, Sofia? Não, não reconheceu. E eles fizeram o quê? O José fez o quê? Ele prendeu os irmãos, não foi? Pra dar um sustinho só, né? Só de pra mentirinha, dar um só pra dar um sustinho neles. Aí depois tirou eles de lá, deu pra eles a comidinha que eles queriam. Eles levaram lá o saco de comida pro lugar deles. E ele pediu pra trazer o pai aqui. E aí foi o que aconteceu. Mas essa história toda mostra pra nós o quê? Que José teve dificuldade, que José sentiu frio, que José sentiu dor, que José, ele ficou triste, ele se sentiu desprezado. Mas, lá na frente, depois de algum tempo, ele foi o quê? Ele foi vendido, né? Ele foi vencedor, gente.
ele venceu todos esses obstáculos, não foi, Sofia? Foi. E isso mostra que Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes, a gente passa por lutas, por dificuldades, mas Deus, ele sempre tem mais para nós. Ele nunca nos deixa assim, sofrer à toa, não. E o José, ele foi uma pessoa que pôde ajudar um monte de gente, porque ele alimentou muita gente com tudo aquilo que ele tinha reservado, e pôde salvar também a família e os irmãos dele. Teve tudo de volta. Mas tem também a história do Davi e do Golias. Quem conhece o Davi e o Golias? Eita, gente inteligente, hein? Quer ver se eles são inteligentes? O Davi era aquele grandão? Não? Ah, ele era pequeno. Eu vou pedir pro tio colocar a imagem do Davi. Tem a imagem do Davi e Golias, Sofia? Sim. A Sofia colocou também a imagem do Davi e Golias. Bota lá, tio, por favor. Não tem? Ah, ó, o Davi, ele tinha que derrubar um gigante. E o nome desse gigante era Golias. Golias era muito grandão. E o Davi, ele só tinha 17 anos, eu acho. Isso, e ele era um menino. E no meio de uma batalha, ele confiou em Deus também, pegou lá a funda dele, que era igual um estilingue, né? Botou a pedrinha e pá, jogou lá no gigante. Precisou usar mais pedrinhas? Quantas pedrinhas ele usou, Sofia? Uma pedrinha. Vem, Sofia. Uma pedrinha ele usou. E com essa pedrinha, ele fez o quê? Ele matou o gigante Golias. Ele matou o gigante Golias. Gente, o gigante Golias, vamos pensar com a tia aqui, ó. O gigante, para nós, a gente pode pensar assim: eu tenho medo. Quem sente medo por alguma situação aqui? Nada? Você é sempre corajoso? Parabéns, hein? Ó, porque eu tenho medo às vezes de alguma coisa. Ok? Eu tenho medo de algumas coisas às vezes. Mas o medo pode ser derrotado pela nossa oração, pela fé. Assim como Davi foi lá e pá, jogou uma pedrinha e conseguiu derrubar quem mesmo? O gigante O gigante Golias. Ele foi o quê? Vencedor. Vencedor. Nós podemos vencer todas as nossas dificuldades. Medo, angústia, que mais, Sofia? Dor, tristeza, que mais? Aflição. Tudo isso nós podemos vencer quando nós confiamos em? Isso aí. Ele confiou e venceu. Nós podemos ser vencedores? Sim. Nós podemos e somos sempre vencedores. Sabe por quê? Porque Jesus nos ama. E o amor de Jesus é tão grande por nós, que ele foi capaz de dar a sua própria vida por cada um de nós. Tem outra imagem, tio, por favor? Jesus, ele foi preso numa cruz. Ó, olha aqui meu avental, ó. Tá vendo aqui? Uma cruz. E aqui um cordeirinho. Sabe o que isso representa? Jesus. Jesus, ele nos amou tanto, que ele deu a sua vida por nós.
Jesus, ele venceu a morte. Lê aí, Sô, o que você colocou. Jesus venceu a morte e você pode vencer o mundo. Olha isso. Jesus venceu a morte e nós podemos vencer o mundo através da nossa fé, da nossa oração, da nossa confiança em Jesus. Eu contei para vocês o que aconteceu um pouquinho com cada um dessas pessoas aí dessa história da Bíblia, não é? A Sofia também falou assim, Jesus também, né, tia? E nós entramos numa conclusão. Jesus, ele passou por todas as situações. Né, Sofia? Sim. Todas as situações. Jesus, ele sentiu dor. Jesus, ele foi desprezado. Jesus, ele foi judiado. Jesus, ele tinha família? Tinha. Mas na hora que ele estava ali sofrendo, ele estava ali só ele. E Deus, é claro. Ele não precisava passar por nada daquilo. Precisava, Sofia? Não. Nadinha, né? Ele era ruim? Não, Jesus era bom. Jesus era mega, hiper, super bom. Ele é tudo isso. Ele não era, ele é. Só que levaram ele lá para a cruz, ó. Botaram a coroa de espinho nele. Quem já espetou o dedinho numa agulha? Dói. Dói, né? Sai sangue. Sai uma gotinha, né? Se você ficar apertando assim, sai um montão, não é? Imagine pegar e colocar uma coroa, né, Sofia? Ó, a Sofia tá com uma bandana linda na cabeça. Imagine que essa bandana dela não é esse tecido molinho e fofinho. Imagine isso aqui cheio de espinho. E quando colocaram isso na cabeça de Jesus, não foi só colocado assim. Fizeram assim, ó. Forte, bem forte. E aí, o que vocês acham? Ele riu? Ele gostou? Ele chorou? Com certeza. Ele sentiu dor? Sim. E ele não precisava passar por aquilo. Mas ele disse assim, ó. Eu amo os meus irmãos. E sabe quais são esses irmãos que ele ama? Todos vocês, todos nós. Ele me ama. Ele ama a Sofia. Ele ama o tio William. Ele ama a tia Toninha. Ele ama todos vocês. Depois, peraí só um pouquinho. Tá bom? Ó, ele ama todo mundo. E por isso, ele se sacrificou. Só que não bastando aquela coroa de espinho, ainda levaram ele e prenderam na cruz. E nesse caminho de levar ele, essa cruz não era levinha. Não era de plástico. Não era de pano. Não era de papel. Era de madeira. E era muito pesada. Mas ele colocou aqui, ó, no ombro e saiu arrastando assim, ó. E foi arrastando aquela cruz. E aí, ele caía, ele levantava, as pessoas riam dele, gritavam, os soldados batiam nele, machucaram ele. E aí, nisso tudo, ele sofreu? Sim. Isso foi humilhação? Nós iríamos nos sentir muito tristes, muito humilhados, né? Mas fizeram isso com Jesus e ele não precisava passar por isso. E quando ele foi lá, no caminho, machucado, com a coroa de espinho, carregando aquela cruz pesada, quando foram colocar ele na cruz, não só amarraram as mãos e os pés dele, como fizeram com os outros todos.
Eita, gente inteligente, hein? Glória a Deus, isso mesmo. Prenderam os pés e as mãos deles com prego. Furaram aqui na mão dele, furaram aqui no pé dele e prenderam ele lá. Isso mesmo. Ó, vem aqui. Ele vai me ajudar agora porque ele tá falando de tudo. Ele é muito inteligente. Como foi que fizeram com o pé de Jesus? Um em cima do outro? Olha, colocaram assim. E aí bateram o prego. E na mão, como foi? E bateram o prego aqui? Olha, gente, ele sofreu. Tá vendo, gente? Ele sofreu muito. Fala seu nome pros seus amigos. Daniel. Esse é o Daniel. E desde que a gente começou a nossa palavra, ele estava ajudando a gente em tudo. Tudo que a tia perguntava, o Daniel respondia. Isso quer dizer o quê? Que ele lê a palavra, ele lê a Bíblia, ele acompanha as histórias. Então, ele deve saber muitas histórias da Bíblia, né, Daniel? Muito obrigado, tá bom? Agora eu vou pedir para você ficar lá no seu lugar bonzinho de novo, tá? E aí, gente, como o Daniel falou, ele sofreu muito para dizer que nos amava. Só que vocês acham que ele continua lá na cruz? Continuou lá? Olha que lindo, Daniel, de novo. De novo. Olha só, realmente, ele saiu da cruz. Ele morreu lá na cruz. Eles tiraram todo o sangue dele. Aí soltaram ele lá da cruz. Levaram ele para um túmulo que arrumaram para ele. E ele ficou lá no túmulo 3 dias. Depois, quando foram lá procurar ele... O que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou! Isso quer dizer o quê, Sofia? Jesus é um vencedor. Jesus, ele venceu a morte. Como a Sofia falou... Pera só um pouquinho, tá, Daniel? Como a Sofia falou, Jesus, ele é um vencedor. Para mostrar para nós que nós podemos tudo. E tudo que a gente passa, por mais dolorido que seja, por mais sofrido que seja, ele está com a gente. Ele morreu e ressuscitou. Ele está onde? No céu. Ó, Jesus está no céu. E o que ele está fazendo lá no céu, Sophie? Ele está cuidando de todos nós. Ele está de lá cuidando de todos nós. Mas ele também está preparando o que para nós? Uma grande surpresa, né? Uma casa bem grande, bem iluminada, muito feliz, com lugar para todo mundo. E quem quer ir morar nessa casa enorme? Eu também quero. Vocês querem? Eu também quero. Vou contar um segredo para vocês. Apesar que eu acho que vocês são tão mega super inteligentes que já nem é mais segredo, né, Sofia? Vocês já ouviram falar que lá nas mansões celestiais, nós vamos andar em ruas de ouro? Uau, gente! Ruas de ouro. Que cor que é essa rua, então? Dourada, né? Amarelo ouro. Percebe que vai ser tudo brilhante? Sabia que lá ninguém fica doente? Não fica. Lá fica doente? Não, lá só tem coisas boas. Lá só tem coisas boas. Lá tem alguém brigando com os irmãos? Não. Olha, lá tem alguém judiando, respondendo mal aos pais e aos amigos, professores? Não. Não. Oh, que delícia! Lá ninguém fica doente. Lá ninguém sente dor. Lá ninguém fica triste? Não, ninguém fica triste lá. Sabe por quê?
lá não entra maldade. Lá no céu, o mal não entra. E quem quer participar desse lugar maravilhoso? Ó, que lindo! Eu também quero. Os tios aí também querem? Eu também quero. Você quer, Sofia? Eu quero. Sabe por que a Sofia preparou tudo isso para nós? Para mostrar para nós o que, Sofia? Que somos mais que vencedores. Que nós somos mais que vencedores. Por mais difícil que esteja a situação, por mais difícil que seja o que nós estamos passando em casa, na escola, que o papai esteja acontecendo alguma coisa com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, se você confiar em Deus, se você orar e levar tudo isso para Ele, em nome de Jesus, Ele vai te fazer um vencedor. Amém? Então, como vocês já levantaram as suas mãos assim, ó, e disseram que querem ir para esse lugar maravilhoso, não. Sabe o que você precisa fazer agora? Isso. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar a Jesus como nosso Salvador. Esse sacrifício que Jesus fez por nós, eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que falar assim, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, porque esse sangue vermelho aqui que Ele derrubou na cruz serve para nos limpar de todo o pecado, de toda a maldade. E aí, depois que Ele limpou o nosso coração, que nós estamos limpinhos, nós vamos ficar assim, ó, como essa ovelhinha, branquinha. Branquinha igual a neve, branquinha igual aquelas nuvens bem branquinhas que a gente vê no céu, igual aquela nuvem lá bem bonita. E aí nós vamos para o céu, através desse sangue dele. E então nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador. Nós temos que convidar Jesus para vir morar em nosso coração. Quem quer fazer isso com a tia hoje? Levanta a sua mãozinha. Olha, muito bem. Tem gente que levantou as duas mãos. Que máximo! Isso é porque eu quero Jesus na minha vida. Então agora, ó, fecha os seus olhinhos. Fecha os olhinhos. Põe a mãozinha no seu coração. Assim, ó, no coração. E repete com a tia. Senhor Jesus, muito obrigada por nos salvar. Obrigada por nos dar a vida. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício. E nós te pedimos que o Senhor faça parte da nossa vida. Nós aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Escreve o nosso nome no livro da vida, porque nós queremos estar no céu com o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Muito obrigada, gente.